Então hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens. Mas antes de nós entrarmos no texto que nós vamos estudar hoje, eu gostaria que nós relembrássemos algumas coisas que nós já aprendemos nos últimos cultos, nos últimos estudos. Quem que escreveu essa carta? Paulo. Paulo foi quem escreveu essa carta aos Filipenses. Então, Paulo escreveu essa carta para uma igreja na cidade de Filipos. E foi o próprio Paulo que plantou essa igreja. Paulo plantou essa igreja em Filipos e agora está escrevendo essa carta para essa igreja. Por que que ele escreve essa carta? Ele está escrevendo essa carta para agradecer a generosidade da igreja, porque a igreja de Filipos foi a única igreja que manteve o ministério de Paulo desde o início das suas viagens missionárias. Então, a igreja de Filipos jamais abandonou Paulo. Eles sempre levantavam recursos, eles sempre estavam em contato com Paulo, querendo saber sobre o ministério de plantação de igrejas de Paulo. Então, primeiro Paulo escreve para agradecer a generosidade dessa igreja, e depois ele escreve também para encorajar e exortar os irmãos da igreja de Filipos, porque eles estavam tendo problemas internos e problemas externos. Os problemas internos eram desunião, vaidade, egoísmo, vanglória e partidarismo. Isso estava acontecendo dentro da igreja. E os problemas externos eram os problemas dos judeus que estavam tentando impor sobre a igreja de Filipos, e também um problema de uma heresia que os gnósticos estavam tentando infiltrar dentro da igreja. Paulo estava lá em Filipos quando ele escreveu essa carta? Não. Aonde que ele estava? Preso, mas preso onde? Em Roma. Paulo estava preso em Roma. E ali é a última prisão de Paulo, Paulo foi preso 3 vezes, é a última prisão de Paulo, ele estava em Roma. O que nós aprendemos nos estudos passados, quando o pastor ministrou? Então, no começo da carta de Filipenses, Paulo se apresenta, eu, Paulo, servo, e aí ele faz uma oração, e aí ele começa a contar a sua situação para a igreja. Eu estou preso. Eu estou aqui preso, eu tenho sofrido perseguições, eu tenho sofrido afronta por causa do evangelho, e aí ele vai explicando para a igreja, E aí ele fala assim, o meu sofrimento me trouxe alegria porque o evangelho está expandindo por causa disso. Vocês lembram o que aconteceu? O carcereiro se converteu, Lembra que o pastor pregou sobre, eles estavam lá, Paulo e Silas presos, aí as correntes quebraram, a cadeia se abriu, o carcereiro ia se suicidar, aí Paulo, não preciso tirar sua vida. Então, Paulo explica, eu estou aqui passando sofrimento, mas o evangelho está chegando em lugares aonde não chegava antes, porque o evangelho estava chegando dentro de Roma, dentro ali dos soldados de Roma, Então, Deus usou a circunstância para avançar o evangelho. Depois Paulo começa a falar da sua felicidade, Porque aí ele explica, a minha felicidade não está na minha circunstância. A minha felicidade não está em situações externas, de eu estar bem ou não. A minha felicidade tem nome, e ela se chama Jesus Cristo. E aí Paulo explica que ele está feliz por causa de Jesus, pelo relacionamento que ele tem com Jesus, e não por uma circunstância que ele está passando. Aí ele até, falamos sobre o dilema dele, Lembra que ele não sabia se ele queria morrer, estar com Cristo, ou se ele queria continuar vivo e continuar pregando o evangelho. Era um dilema que ele estava. E aí no final do primeiro capítulo, na semana passada, nós vimos aí que ele faz um apelo para que a igreja seja unida, para a unidade entre os cristãos, mesmo em meio a um cenário de oposição e de sofrimento. E aí nós terminamos o primeiro capítulo na semana passada de Filipenses, Então hoje a gente vai dar continuidade e eu peço que você abra comigo Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Uma das passagens mais lindas da Escritura. É uma passagem fantástica, essa passagem de Filipenses. Ela é linda, linda, linda.
Eu peço que você preste bastante atenção, se você tiver com a sua Bíblia aí, senão nós vamos projetar aqui também. A versão que nós usamos aqui na igreja é a versão NVI, tá bom? Então, se você usa outra versão, pode ser que você tenha uma ou outra coisa diferente aí. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós, e nós cremos que a sua palavra é viva, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco nessa hora, Deus. Que a sua palavra encontre corações férteis, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Que o seu Espírito Santo seja livre aqui no nosso meio, ó Deus, para nos confrontar, para nos ensinar, Deus, e para nos guiar nos seus caminhos, Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio e nós clamamos, ó Deus, venha, Deus, ao nosso encontro nessa noite e fala conosco, Deus. Abre os nossos ouvidos, Pai, para a gente ouvir a sua palavra. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Acompanha comigo então aí, ó, verso 1 e 2. Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Até aí. Em algumas versões, nós vamos encontrar várias perguntas retóricas. Será que nós temos alguma motivação em Cristo? Será que nós temos alguma exortação e amor? Será que nós temos alguma comunhão com o Espírito Santo? Será que nós temos alguma afeição e compaixão? Paulo está apelando para o coração da igreja sobre o relacionamento dele com a igreja. É como se ele estivesse falando: vocês me conhecem, vocês estão acompanhando o meu ministério desde o começo. Será que nós temos alguma motivação por estarmos em Cristo? Claro que nós temos. Será que nós podemos nos exortar em amor? Claro que podemos. Será que nós temos comunhão com o Espírito Santo? Claro que nós temos. Será que nós temos alguma profunda afeição e compaixão? Claro que nós temos. Aí ele, sabendo da resposta, ele diz o seguinte: como que ele fala aí para eles? Ó, sendo assim, então, é como se ele estivesse falando: então, completem a minha alegria. Faça com que eu seja ainda mais feliz, mais alegre. E aí ele fala de que forma? Como? Como que ele vai fazer isso? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aqui Paulo está claramente apelando para o coração da igreja, dizendo para eles: vocês precisam ser unidos. Vocês precisam estar juntos. E aqui ele já está travando e corrigindo o problema interno da igreja, que era um problema de desunião. Mais para frente a gente vai ver isso com mais clareza. E aí até a carta cita que tinha duas irmãs em problema na igreja, causando divisão e facção na igreja. Então ele está falando aqui claramente: vocês precisam ser unidos. A igreja precisa estar unida. Verso 3 e 4.
Paulo vai mostrar qual o problema da desunião da igreja. Por que a igreja está desunida? E aqui ele vai dizer, verso 3 e 4, acompanhem comigo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando nós pensamos em humildade, nós muitas vezes temos algumas concepções erradas. A primeira delas, nós achamos que humildade está ligado à pobreza. Nós normalmente falamos assim, né? Nossa, fulano é muito humilde. Olha só as roupas dele, como são roupas bem humildes. Né? Ciclano é muito humilde. Olha, você precisa ver a casa dele, como é bem pobrinha, bem pobrezinha. A primeira coisa que eu quero te dizer aqui sobre humildade é que humildade não tem nada a ver com dinheiro. Existem muitos ricos humildes e muitos pobres soberbos. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. E a outra concepção errada que nós temos de humildade é quando nós nos fazemos de coitados, achando que nós estamos sendo humildes. Às vezes você faz alguma coisa, a pessoa te elogia e você fala, não, eu não consigo fazer nada não, eu sou um pobre coitado, eu não sei nada, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu sou um pobre coitado. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Isso é autocomiseração, não tem nada a ver com humildade. Então, o que é ser humilde? Qual é o verdadeiro sentido e conceito de humildade, biblicamente falando? A verdadeira humildade, a humildade bíblica, é pensar menos em si e não menos de si. A verdadeira humildade, a humildade bíblica, é pensar menos em você e mais no próximo. Essa é a verdadeira humildade. E aqui nós lemos Paulo dizendo, nós estamos tendo um problema de desunião na igreja, e o problema é esse. Vocês estão sendo egoístas. Aí ele completa, considere o outro superior a você. Cuide do interesse do outro. Ou seja, considere o outro mais importante do que você. Procure qual o interesse do próximo e supra esse interesse. Isso é totalmente contrário com os valores que hoje o mundo ensina. É totalmente contrário aos valores que nós temos aprendido, que nós temos visto, que nós temos ouvido, totalmente contrário com o padrão que o mundo impõe para nós. Nós vivemos numa sociedade egoísta e individualista. Não preciso nem falar muito sobre isso, isso é uma coisa clara. Nós aprendemos e crescemos ouvindo, pense primeiro nos seus interesses, corra atrás do que é seu, e depois, se der, se você tiver recursos e tempo, o que quase nunca a gente tem, né? Quase nunca sobra, aí você pensa em ajudar o próximo, aí você pensa em socorrer o próximo. Nós também vivemos numa sociedade hedonista, onde o prazer é o fim. Não importa se você vai passar por cima do próximo, não importa se você vai deixar o seu caráter de lado, você simplesmente usa pessoas para que você tenha prazer. É assim. A nossa sociedade é assim. O importante é satisfazer o seu prazer. É isso que é importante. É isso que a sociedade ensina. E pare e pense um pouco sobre isso. Nós não somos assim? Esses são os valores culturais que são impostos para nós, que nós crescemos ouvindo e aprendendo. Mas aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz, não seja egoísta, considere o outro superior a você e pense na necessidade dele. Coloque a necessidade dele acima da sua. A Bíblia é contra a cultura mesmo, né? Por isso que andar nos caminhos do Senhor é um caminho que a gente anda na contramão. O mundo não
gira em torno do nosso umbigo. Não gira. Não gira. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa felicidade. Não é sobre os nossos prazeres. É sobre Cristo. É sobre Jesus. E se agora nós somos dele, o que nós vamos fazer? E se agora ele é o nosso Senhor? Se agora ele é aquele a quem nós somos servos? O que nós vamos fazer? Obedecer a Cristo ou continuar vivendo de uma forma antiga? No domingo passado, assim que eu cheguei em casa, aí eu dei uma olhada no meu WhatsApp e alguns amigos tinham me mandado sobre o falecimento do Kobe Bryant. Não sei se vocês viram isso, aquele jogador muito famoso de basquete. O pessoal me mandou mensagem, eu falei, nossa, não acredito, Kobe Bryant morreu, né? E aí a forma que é a morte, que é a forma de uma morte mais trágica, isso mexe um pouco com a gente, né? Só que naquele momento eu só vi a notícia e tal e não procurei saber. No outro dia eu fui assistir um programa de esporte, eles foram fazer uma homenagem para o Kobe Bryant. E aí eu me lembrei que há um tempo atrás, eu assisti uma outra reportagem de esporte, onde um jogador de basquete muito famoso brasileiro estava como se fosse numa mesa redonda, e ele estava sendo entrevistado naquela mesa redonda, e ele estava falando sobre a carreira dele. E eu assisti essa entrevista. Então ele estava lá falando, não, eu fiz, eu aconteci, eu era muito bom, eu acertava a cesta de 3, eu passava bem, eu sempre fui um jogador excepcional, eu fui excelente, eu treinava mais que todo mundo, eu. E naquele dia, eu ouvindo aquela entrevista, eu falei, nossa, que cara meio arrogante, né? Cara meio soberbo, eu. Eu levava o time nas costas, eu ganhei isso, eu falei, nossa, que cara meio arrogante, talvez ele, sei lá, talvez ele também não está num dia muito bom, né? Tudo bem. E aí, eu assistindo a reportagem sobre a morte de Kobe Bryant, eles foram fazendo várias entrevistas com várias personalidades famosas, falando sobre Kobe Bryant. E aí, chegou esse atleta brasileiro. E aí, ele foi dar o depoimento dele. Ele falou, eu estou muito triste com a morte de Kobe Bryant, porque ele gostava muito de mim. Ele sempre falava que eu era um ótimo jogador. Todas as vezes que eu encontrava com ele, ele falava que eu era excepcional, que eu jogava muito bem. E aí, eu vendo aquilo, eu me lembrei da reportagem e falei, cara, não é sobre você, é sobre ele. É para você falar sobre a vida do cara, não é sobre você. Você percebe? O contrário de humildade não é pobreza, é egoísmo. O egoísmo é o contrário da humildade. A verdadeira humildade é pensar menos em si e mais no próximo. E aí agora, no verso 5, vamos comigo ali no verso 5, Paulo vai reforçar esse argumento de humildade, fazendo um apelo para a igreja, usando o exemplo máximo de humildade, o exemplo máximo, o exemplo supremo de humildade. Ele vai dizer no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo, ele vem falando para a igreja. Nós temos um problema aqui em Filipos, que é a desunião. E essa desunião está sendo causada por falta de humildade, porque vocês não estão pensando no próximo. E aí ele apela agora para o exemplo daquele que é o mais humilde que existiu. E aí ele fala, vocês precisam ter a mesma atitude de Cristo. E agora aqui nós vamos ler uma das passagens mais lindas da Escritura Sagrada. Por que que ele usa o exemplo de Cristo? E por que que Cristo é o exemplo supremo de humildade? Continua comigo, por gentileza, dos versos 6 em diante, até onde eu leio aí com vocês, tá bom? Então ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aí,
Jesus, sendo Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que sempre existiu, que recebia a adoração dos anjos 24 horas por dia, que estava junto com o Pai, cheio de glória, cheio de majestade, cheio de poder, cheio de força, se humilha e torna humano. Isso já é uma atitude muito grande de humilhação. Mas não só isso. Porque ele veio em forma humana, mas ele poderia ter vindo como um rei bem poderoso, bem forte, que é o que os judeus estavam esperando, né? E ser servido por muitos. Ele poderia ter vindo como um grande rei e falar: eu sou filho de Deus, vocês me servem, eu faço, eu aconteço. E viver, né, do bom e do melhor. Mas não. Cristo vem não para ser servido, mas para servir. Cristo vem em forma humana, sente fome, sente medo, sente frio, sente sede, sente cansaço. Irmãos, tenta imaginar comigo o Deus Todo-Poderoso se humilhando e vindo em forma de homem. E se humilhando mais ainda, vindo em forma de homem para servir a sua criatura. Nós encontramos em várias passagens da Bíblia, Jesus dizendo que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus pega com os discípulos um balde, uma toalha e sai lavando os pés dos discípulos. O ato de lavar os pés de alguém era alguém que era escravo do escravo que fazia. A casa tinha vários escravos. Mas era o pior dos escravos, o que era o mais rebaixado, que tinha a função de lavar os pés. E Jesus faz isso com os discípulos. E ele fala: da mesma forma que eu fiz, vocês têm que fazer também. Vocês precisam ser humildes. Num outro exemplo, ele fala sobre a mesa de refeição, e fala que o maior senta-se à mesa e é servido pelos outros. Mas ele, como Senhor e Rei, não veio para ser servido, mas veio para servir. E além agora de se limitar a um corpo humano e vir como servo sofredor, imagine só a humilhação que Cristo sofreu. Apanhou, cuspiram nele, zombaram dele, ele foi traído e abandonado pelos seus discípulos e, por fim, morreu em uma cruz. A morte mais humilhante que alguém podia morrer naquela época. A morte de cruz. E a morte de cruz, além de ser algo muito dolorosa e extremamente humilhante, eu quero compartilhar algo com vocês aqui agora, que é o exemplo, não é o que aconteceu nessa hora da cruz, para a gente ter noção do tamanho da humilhação, né? Cristo na cruz, abandonado, traído pelos seus discípulos, todo machucado, apanhou, as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas passavam, meneavam a cabeça, né, tipo, você não é o Filho de Deus, desce da cruz. Os soldados, né, tamparam o olho dele, bateram nele, falaram: você não é o Deus, você não é Filho de Deus, adivinha quem bateu em você? Em forma de zombaria, fizeram uma cruz, colocaram em sua cabeça, bateram com um caniço para os espinhos fincarem em sua cabeça e zombavam dele. A Bíblia diz que os soldados se ajoelhavam e zombavam dele: salve o Rei dos Judeus. E aí Cristo agora na cruz do Calvário, pregado, sofrendo dores inimagináveis. A Bíblia diz que em dado momento o soldado romano pega um caniço, como se fosse uma vareta, embebeda no vinagre, e leva até a boca de Cristo. E aí Cristo experimenta aquilo e não toma, né? e não bebe. Por várias vezes eu li essa passagem e eu pensava assim: nossa, o soldado romano é bonzinho, né? Porque muitos dizem que essa bebida era como se fosse um anestésico, né? Para que Cristo aliviasse as dores de Cristo. Mas aí,
eu aprendi algo, e eu quero compartilhar com vocês, porque isso foi algo que me marcou demais. Os romanos tinham o costume de fazer as coisas todas juntos, né? Tipo assim, eles tomavam banho juntos, tinham uns esquemas assim. E existiam banheiros públicos que eram chamados de latrinas, que eram várias pedras com buraco, como se fossem as privadas, e era uma fileira aqui, sem divisórias, e uma fileira de frente para outra, com espaço. E os romanos usavam esses banheiros, que eram pedras com buraco, e embaixo tinha água corrente, como se fosse um sistema de esgoto, não existia sistema de esgoto naquela época. E na frente do banheiro, eles colocavam umas pedras, como se fossem bandejas, como se fossem suportes ali com água também, e outras bandejas com vinagre, que era uma espécie de vinho estragado que ficava ali. Então ali eles faziam suas necessidades e ficavam conversando uns com os outros, tal, nesse banheiro. E o papel higiênico? Não tinha papel higiênico naquela época. É aí que entra a esponja. Eles usavam a esponja como papel higiênico para limpar suas necessidades. Depois eles pegavam essa esponja, colocavam nesse caniço, nessa vareta. Tinha água corrente passando lá. Depois que eles se limpavam, eles pegavam essa esponja, passavam na água para tirar o dejeto e mergulhavam nesse vinagre, que era uma espécie de desinfetante, né, que fazia como se fosse uma asepsia ali, né, para que o próximo que fosse usar pegasse e usasse, e assim eles faziam. Essa era a função da esponja. Agora volte para a crucificação de Cristo. Imagine um soldado pegando aquela esponja e levando até a boca do nosso Salvador. Que humilhante. Que humilhante. Que humilhante. Agora, além disso tudo, de tanta humilhação que Cristo sofreu, sendo Deus, se torna homem, humilhante. Sendo homem, se faz servo, humilhante. Sendo servo, sofre e vai para a cruz, a pior morte, humilhante. Se não bastasse só isso, ele se humilha ainda mais para pagar uma dívida que não era dele. Um Deus que não tinha nenhum pecado, pagou pelo meu e pelo seu pecado. O justo pelo injusto. O limpo pelo sujo. O fiel pelo infiel. Na cruz do Calvário, apesar de toda a dor física, ele sente o peso do pecado sobre seus ombros e clama ao seu Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Quanta humilhação. Quanta humilhação. E isso tudo ele fez demonstrando total humildade. Porque nós lemos: humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus veio para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. No Getsêmani, antes de ser crucificado, enquanto ele, sabendo do que o esperava, ele soa sangue e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. A sua vontade. João 6, 38, 39, Jesus diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus resgata, Jesus religa um povo com Deus, o povo da cruz. Jesus nos religa com Deus, e isso só foi possível por causa da humildade de Cristo. E isso só foi possível por causa da sua auto-humilhação, do seu sacrifício, da sua obediência.
E agora nós lemos no final do versículo, depois, que fala que ele foi para a cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus exaltou a Cristo. Por isso o quê? Por isso Deus exaltou a Cristo. Por isso o quê? Por causa da humilhação de Cristo. Por causa da sua auto-humilhação. Deus exalta Cristo à mais alta posição. E aqui hoje nós também podemos aprender algo muito, muito valioso. E talvez a gente vá até quebrar algum paradigma aqui agora. Quantos já ouviram aquele versículo, os humilhados serão exaltados? Ninguém nunca ouviu esse versículo, os humilhados serão exaltados? É bem provável que você já viu, ouviu muitas pessoas usando essa frase, principalmente quando sofrem, algum tipo de injustiça, algum tipo de perseguição ou algum tipo de humilhação. As pessoas normalmente usam essa frase, os humilhados serão exaltados. Mas e se eu te disser que esse versículo não está na Bíblia? Não existe esse versículo na Bíblia. Na verdade, isso é um ditado popular que foi levemente alterado de algumas passagens bíblicas, mas que mudam todo o sentido de humildade. Estava conversando com um amigo pela internet e ele estava fazendo um devocional sobre humildade. Essa semana eu li o devocional dele e ele comentou isso e isso abriu a minha mente. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que os humilhados seriam exaltados. Aí eu fui fazer uma pesquisa para encaixar aqui na palavra. Eu vou ler os versículos que falam sobre isso. Mateus 23:12 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18:13 e 14, Jesus falando sobre o publicano e o fariseu. Mas o publicano ficou à distância, e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Conseguiu notar a diferença? Não é sobre ser humilhado pelos outros, mas sobre aquele que se humilha. Não é sobre receber uma afronta de terceiros e se sentir humilhado e esperar Deus te exaltar para você cantar sabor de mel. Não é sobre isso. Até porque nós conhecemos centenas de pessoas que foram humilhadas por terceiros e nunca foram exaltadas por causa disso. Então não é sobre os humilhados serão exaltados, não é sobre alguém que está te humilhando, mas é sobre você se humilhar. Quando você se humilhar, quando você parar de pensar só em você e no seu umbigo e pensar no próximo, quando você parar de pensar menos de si e pensar menos em si. Por isso, por causa da auto-humilhação de Cristo, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é o mais exaltado, porque ninguém se humilhou como ele se humilhou. Por isso ele é o mais exaltado. Por isso Deus deu a ele, ou devolveu a ele a glória que ele tinha desde o início, quando ele estava com o Pai. Ninguém foi mais humilde que Jesus. Ninguém se auto-humilhou como Cristo.
Ele é o nosso exemplo máximo de humildade. E um dia, os céus, os anjos e os salvos, os remidos, a terra, os homens que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo, e debaixo da terra, o diabo, os seus demônios e os que foram condenados, todos se dobrarão. Todos terão seus joelhos dobrados em sinal de reverência e submissão. Todos confessarão essa verdade imutável de que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os salvos farão isso com grande alegria e prazer. Os salvos se dobrarão e confessarão Cristo com grande alegria e prazer. Mas aqueles que estão condenados vão fazer isso também, mas com grande temor e angústia. Mas todos farão. Todos farão. E diante dessa grande verdade, eu não posso deixar de fazer um apelo para você nessa noite. Essa passagem, ela nos fala sobre a obra redentora de Cristo. Quem Cristo era, o que Cristo veio fazer na terra, e fala sobre a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar. Um dia, Cristo vai voltar para completar definitivamente a sua obra redentora. Ele vai voltar. Ele vai restaurar todas as coisas à perfeição. Aqueles que creram nele em vida, aqueles que confiaram em sua obra, sua vida, sua morte, a sua ressurreição, aqueles que confessaram a ele como Senhor de suas vidas, reinarão com ele por toda a eternidade. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, o meu apelo para você é essa noite: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Não deixe a oportunidade passar. A nossa vida é um sopro. Peça para que Jesus venha reinar sobre você. Peça para que Jesus venha ser o Senhor da sua vida. Implore a Ele por salvação nessa noite. Confesse os seus pecados. Se arrependa. O seu pecado faz separação entre você e Deus. O salário do pecado é a morte. E ninguém pode pagar por seus pecados. Mas Cristo pagou a sua dívida na cruz. Cristo já pagou a sua dívida. Ele derrubou o muro de inimizade que havia entre Deus e você. Arrependa-se. Clame a Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. Amanhã pode ser tarde demais. E eu gostaria de finalizar essa palavra. Aplicar o texto para nós. Nós vamos então nos lembrar que o egoísmo destrói a unidade da igreja. Já a humildade, que é pensar menos em si e mais no próximo, promove essa humildade. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês de Filipenses estão com problemas de desunião, porque vocês são egoístas. Sejam humildes, pense mais no próximo, pense nos seus irmãos, coloque a necessidade dele acima da sua. Fazendo isso, vocês vão demonstrar amor, e isso vai promover a unidade da igreja. A humildade traz a unidade, e a unidade demonstra o amor, e o amor é a marca do verdadeiro cristão. Nós precisamos amar. Quanto mais eu pensar no próximo e nas suas necessidades, mais unidos nós seremos. Mas nós nos amaremos uns aos outros e Deus vai ser glorificado nisso. Nós pudemos experimentar um pouco disso ontem, quando nós fomos servir ao Caide e o Nova Jerusalém. Você sair do conforto da sua casa num sábado, deixar o conforto do seu lar, pensar na necessidade do próximo, ir até lá, servir, conversar, gastar o seu recurso, o seu tempo.
Isso trouxe unidade para a igreja, e aí a gente vê isso na prática, né? Porque nós, quando estávamos lá, tivemos um tempo de comunhão. Então isso traz unidade. Você conversa, você dá risada, você fica junto com o seu irmão da igreja. Isso traz união. Isso é bom. E isso traz também amor, porque nós demonstramos amor ao próximo, em servir ao próximo. E é isso que nós devemos fazer como igreja. Nos unir mais. Nos amar mais. Sermos mais humildes. E eu quero reforçar aqui sobre as nossas comunidades missionais. Porque nas comunidades missionais e através dessas comunidades missionais, nós vamos conseguir colocar em prática isso que nós temos aprendido. A união por meio da humildade e do amor. Amém? Então você está convidado para fazer parte de uma comunidade missional. E juntos nós podermos um servir ao outro, um saber da necessidade do outro e socorrer ao outro. E poder servir também a nossa cidade, seja no hospital, seja no CAID, seja na Nova Jerusalém, enfim, todos os trabalhos que nós queremos fazer. Amém? Vamos orar e agradecer.